Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. A Bianca não vai poder participar hoje também, nem o Adolfinho, mas a gente vai caminhando por aqui. Enfim, tá aparecendo o texto, né? Tá bom esse tamanho? Vocês querem que aumente um pouco mais? Aumenta um pouquinho. Aumenta. Assim ficou bom? Ótimo. Certo. João, você faz a leitura para nós, por favor? Faço sim. Beleza. Beleza. Vamos lá Mediunidade. então. Vamos lá então. Tá. Mediunidade curadora. Escrevem-nos de Lyon, em 12 de julho de 1865. Caro Sr. Kardec, na qualidade de espírita, venho recorrer à vossa gentileza e pedir alguns conselhos relativamente à prática da mediunidade curadora pela imposição das mãos. Um simples artigo a respeito, na Revista Espírita, contendo alguns desenvolvimentos, seria acolhido, com certeza, com grande interesse. Não só pelos que, como eu, se ocupam desta questão com ardor, mas ainda por muitos outros a quem a leitura poderia inspirar o desejo de também dela se ocuparem. Lembro-me sempre das palavras de uma sonâmbula que eu tinha formado. Eu a mandava visitar, durante o sono magnético, uma doente à distância. E a minha pergunta, como poderia curá-la, disse ela. Alguém em seu vilarejo que o poderia. É fulano. Ele é médium curador. Mas nada sabe disto. Não sei até que ponto essa faculdade é especial. Cabe a vós apreciá-la, mais do que a qualquer outro. Mas se realmente o for, quanto seria desejável que sobre esse ponto chamasseis a atenção dos espíritas. Todos que vos lessem, mesmo fora de nossas opiniões, não poderiam sentir qualquer repugnância em experimentar uma faculdade que só reclama fé em Deus e oração. Que de mais geral e mais universal, não se trata mais de espiritismo. E, neste terreno, cada um pode conservar suas convicções. Quantas irmãs de caridade, quantos bons curas do campo, quantos milhares de pessoas piedosas, ardentes pela caridade, poderiam ser médiums curadores? É o que sonha em todas as religiões e em todas as seitas. Essa faculdade, esse presente divino da bondade do Criador, em vez de ser o apanágio de alguns, cairia, se assim me posso exprimir, no domínio público, já que é aceita em toda parte. Seria um belo dia para os que sofrem, e os há tanto. Mas, para exercitar essa faculdade, independente de uma fé viva e da prece, há condições a reunir, procedimentos a seguir, a fim de que sua atuação seja a mais eficaz possível. Qual a parte do médium na imposição das mãos? Qual a dos espíritos? É preciso empregar a vontade, como nas operações magnéticas, ou limitar-se a orar, deixando a influência oculta agir à vontade? Essa faculdade é realmente especial ou acessível a todos? O organismo aí representa um papel? E que papel? Essa faculdade é desenvolvível? Em que sentido? É aqui que vossa longa experiência, vossos estudos sobre as influências fluídicas, o ensino dos espíritos elevados que vos assistem, enfim, os documentos que recolheis de todos os recantos do globo, vos podem permitir esclarecer-nos e instruir-nos. Ninguém como vós está colocado nessa posição única. Estou certo de que todos os que se ocupam desta questão desejam vossos conselhos tanto quanto eu, e creio fazer-me o intérprete de todos. Que mina fecunda é a mediunidade curadora. Aliviar-se-á ou curar-se-á o corpo, pelo alívio ou pela cura. Encontrar-se-á o caminho do coração, onde muitas vezes a lógica havia falhado. Quantos recursos possui o Espiritismo? Como é rico de meios a que está chamado a servir. Não deixemos nenhum improdutivo. Que tudo concorra para o elevar e espalhar.
Para tanto, nada poupeis, Sr. Kardec. E depois de Deus e dos espíritos bons, o Espiritismo vos deve o que é. Já tendes uma recompensa neste mundo pela simpatia e pela afeição de milhões de corações que oram por vós, sem contar a verdadeira recompensa que vos espera num mundo melhor. Tenha honra, etc. Isso aí. Vamos parar aí. Enfim, como vocês tiveram a oportunidade de ver, esse texto ele diz respeito à mediunidade curadora e ele foi escrito por Kardec graças a uma carta que ele recebeu de um espírita. E pelo que a gente pôde ver aqui, inclusive um espírita devotado, e além disso que teceu diversos elogios à pessoa de Kardec, mas ele colocou e pontuou algumas dúvidas muito interessantes. E falando até do geral, assim, da comunicação dele, da carta que ele enviou, é interessante a gente ver essa oportunidade de se ter Kardec presente fisicamente, né? Então, aquele que tinha dúvidas tinha a oportunidade, por mais que não fosse ser respondido, porque Kardec tinha um fluxo de cartas gigantesco, então recebia muita carta. Por mais que não fosse respondido, você podia ter esse papel de conseguir se comunicar com ele. Uma honra que com certeza nós gostaríamos de ter, né, no momento presente. Quem não gostaria de ter um Kardec aqui? E é interessante a gente ver como esse espírita percebe isso, né, o papel fundamental que o Kardec cumpria no desenvolvimento do espiritismo, e utilizou isso muito bem para colocar as dúvidas dele, que eram dúvidas louváveis. Então aqui ele coloca uma sequência de questões, né, que provavelmente o inquietavam, como qual parte do médium na imposição das mãos, qual a dos espíritos, é preciso empregar à vontade, como nas operações magnéticas, ou limitar-se a orar, deixando a influência oculta agir à vontade, etc. Então, ele faz algumas perguntas que dizem respeito a questões técnicas que envolvem os pormenores da mediunidade curadora. Então, o objetivo dele era compreender, e aqui o objetivo da carta dele é muito claro. Ele nada mais, nada menos queria do que entender mais e melhor do que se trata a mediunidade curadora, como essa funciona, e etc. Exatamente essas minúcias que são características de toda prática mediúnica. E a mediunidade curadora não deixa de ser diferente. Então, basicamente, por mais que seja uma carta grande, né, o que ele busca tratar aqui é exatamente mostrar o desejo dele ardente de conhecer, de entender, porque ele percebia como a mediunidade curadora tinha um objetivo divino na sua prática. Então, a mediunidade curadora, nós sabemos, ela cura. Então, olha que artífice que se tem em mãos um médium curador. E aquele que é capaz de desenvolver a mediunidade curadora, aquele que tem a faculdade em si e tem a possibilidade de desenvolvê-la, nada melhor do que um guia de instruções, como esse que esse espírito está pedindo a Kardec. Então, ele via, né, as consequências salutares que a mediunidade curadora tinha, as curas prodigiosas que ela realizava, e se interessou e se inquietou ao mesmo tempo em saber mais sobre isso e ter como uma espécie de guia para poder se servir no exercício da mediunidade curadora, ou, se não no exercício, no estudo dela, para entendê-la como nós estamos fazendo aqui. E, enfim, basicamente é isso, né? Eu imagino que uma das coisas que tenham incentivado com que ele enviasse essa carta é a comunicação que ele cita, né, que ele teve no princípio. Ali na carta ele coloca que teve um espírito que disse para ele que tinha um indivíduo que era médium curador, mas não sabia, né? Então, provavelmente isso o inquietou, né? Como é que a gente desenvolve isso no indivíduo? Mas, assim, eu me identifiquei muito porque eu acho que seria uma novidade maravilhosa ter, né? Eu pensei bastante nisso enquanto eu lia essa comunicação, como seria uma oportunidade maravilhosa e inenarrável se ter um Kardec encarnado para se fazer esse tipo de pergunta, para se indagar. Enfim, excelente a gente ver aqui essas comunicações. Essa é a maravilha da revista espírita. A gente vê o espiritismo sendo construído, a gente vê os espíritas se questionando, conversando, dialogando entre si, enfim. O espírito é muito rico por causa disso também. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa primeira parte? As questões propostas pelo espírita? Alguma dúvida também que tenha surgido?
Pode falar, Marinês. Fique à vontade. Ele vai responder, porque assim são questões muito interessantes, né? E ele vai responder depois no texto? Será que ele vai explicar tudo isso aí dessa pergunta? Dessas perguntas? Então, esse é o mais interessante, né? Como o Espiritismo, em 1865, e até hoje, né, nenhuma ciência está construída de maneira absoluta. Toda ciência está disposta a ser falsificada. Né? Esse é um dos princípios da filosofia da ciência na atualidade, esse falsificacionismo que toda ciência possui. E o Kardec já percebia isso, né? Aí no seu próprio período, muito antes de Karl Popper, que foi o fundador dessa ideia do falsificacionismo científico. Mas é interessante a gente ver, porque o próprio Kardec, na resposta, ele vai dizer, olha, o espiritismo ainda não é uma ciência concreta, completa. Né? Ele já tem as suas bases construídas, já tem seus avanços, mas não tem a resposta para todas as questões. E a mediunidade curadora é uma dessas. Ele vai colocar o que foi fruto das observações que eles puderam fazer durante todo esse tempo aí de quase 10 anos de espiritismo. Que esse artigo é de 65, né? Então, Kardec vai se propor a responder na medida do possível, ele elenca alguns itens, 12 itens, salvo engano, tentando responder, em geral, as dúvidas desse indivíduo. E eu acho que, assim, no final, se conclui que ele consegue responder bem todas as questões, talvez alguns pormenores que sejam mais característicos da própria prática da mediunidade curadora ou de coisas que eram insondáveis, né, naquele momento, ele não tem respondido. Mas, no geral, fica bem compreensível essas questões que, por exemplo, esse espírita faz, dá para sanar essas dúvidas, sim. Né? Eu acho que o resultado final é de tranquilidade e não de apavoro. Mas aí, depois vocês podem concluir junto comigo. Quando a gente Perfeito. finalizar. Obrigada. Imagina. E é interessante também a gente ver como o Kardec ele tinha a honestidade, né, de deixar claro isso e jamais tinha a prepotência de querer tudo explicar e tudo responder, porque ele sabia que uma ciência ela se propõe na medida do possível. Existem coisas que são insondáveis para a ciência, exatamente por falta de instrumentos, por falta de avanços tecnológicos, etc. Então, toda ciência tem limitações. O espiritismo não é diferente. Tanto naquela época como hoje em dia, existem limitações que são características da existência humana. E, enfim, alguém quer propor mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, vamos continuar na leitura, começar na resposta. Bom? O que nos pede nosso honrado correspondente é nada menos que um tratado sobre a matéria. A questão foi esboçada em O Livro dos Médiuns e em muitos artigos da revista. A propósito dos casos de cura e de obsessões, está resumida em O Evangelho segundo o Espiritismo. A propósito da prece pelos doentes e dos médiuns curadores. Se um tratado regular e completo ainda não foi feito, isso se deve a duas causas. A primeira é que, malgrado toda a atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos, é-nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo. A segunda, que é mais grave, está na insuficiência das noções que a respeito se possuem. O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo, mas o Espiritismo, que começa, ainda não pode ter dito tudo. Não pode, de um só golpe, mostrarmos todos os fatos que abarca. Diariamente os mostra novos, dos quais decorrem novos princípios, que vêm corroborar ou completar os que já conhecíamos. Mas precisamos de tempo material para tudo. A mediunidade curadora deveria ter, à sua vez, embora parte integrante do espiritismo, ela é, por si só, toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo.
e não só abarca todas as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complexas das obsessões que, por seu turno, também influem sobre o organismo. Não é, pois, em poucas palavras que se pode desenvolver um assunto tão vasto. Nele trabalhamos, como em todas as outras partes do Espiritismo, mas como aí nada queremos introduzir por nossa própria conta e que seja hipotético, procedemos pela via da experiência e da observação. Como os limites desse artigo não nos permitem dar-lhe o desenvolvimento que comporta, resumimos alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou. Isso, pode parar. Aqui ele já dá um prefácio, né, do que ele vai conseguir desenvolver no resto do artigo. Então, basicamente, ele coloca ali duas, mas são basicamente três coisas que impediriam, no geral, né? Aqui no final ele coloca uma terceira, que seria o tamanho do artigo, né? Então, o artigo não poderia se estender a todo sempre. Era preciso com que ele tivesse um fim, um artigo, uma revista que era publicada mensalmente, ele tinha um limite, né, de escrita por cada artigo, não podia se estender demasiadamente. Era preciso com que ele fosse um pouco mais sintético. Um artigo é diferente de uma obra toda, né, completa, como um livro. E o que ele coloca, basicamente, né, foi o que a Marinês perguntou e ele mesmo respondeu, existem duas coisas que limitavam ali naquele momento, que não se podia estudar tudo ao mesmo tempo. Né? Então, pensa, quando se constrói uma ciência nova, quando surge uma nova ciência, existem milhares de fenômenos novos a serem explicados, uma variedade, né, uma enormidade de fenômenos a serem explicados. Então, naturalmente, nós humanos limitados não temos a capacidade de tudo desenvolver ao mesmo tempo, ainda mais Kardec, que realizava um trabalho por si e com poucas pessoas ao seu redor que o auxiliavam no desenvolvimento da ciência espírita. Então, existia uma dificuldade humana mesmo, de incapacidade humana. Não era possível desenvolver mais do que ele conseguia. Então, o próprio Kardec recebe um puxão de orelha do Dr. Demer na revista espírita, falando exatamente sobre isso, de que ele tinha que se cuidar, né? E o Demer, ele fala, inclusive, no Céu e Inferno, sobre isso, que ele tinha que se cuidar, que ele não podia receber o que ele estava recebendo de trabalhar além do limite, porque senão ele ia adiantar o seu desencarne e ia prejudicar o avanço do espiritismo, além de se prejudicar. Então, ele recebe esse puxão de orelha. Então, o Kardec se doava ao limite do espiritismo. Ao limite os fatos são a prova disso. E aqui ele coloca, né, esse é o primeiro obstáculo. E o segundo era a falta de material, né, a falta de coisas a serem estudadas. Então, eram duas coisas que tornavam o estudo da mediunidade curadora mais complicado. Além do fato de que ele próprio assume que a mediunidade curadora, por mais que seja parte integrante do espiritismo, é por si só uma ciência completa. Então, ela está ali muito envolvida com o magnetismo, que no período de Kardec, ali no século XIX, era uma ciência estabelecida na academia. Então, o magnetismo era uma ciência estabelecida e muitas das coisas que dizem respeito à mediunidade curadora e aos passos magnéticos estavam envolvidos no magnetismo também. Então, a amplitude da mediunidade curadora é grandiosa. Imagina o céu. Então, é interessante ele narrar sobre isso, porque a gente vê, de fato, existiam alguns limites que não se dava para ultrapassar. Além disso, ele consegue ainda colocar aqui de maneira muito honesta o que ele conseguiria trabalhar. Olha isso aqui é muito característico de como o Kardec, como se deve fazer, nós devemos agir dessa maneira também, encarar o espiritismo como uma ciência, porque o espiritismo é uma ciência, então ele coloca. Mas como aí nada queremos introduzir por nossa própria conta, e que seja hipotético, procedemos pela via da experiência e da observação. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, como o espiritismo é uma ciência, a gente não vai introduzir nada de nossa opinião, da nossa própria conta, nada que seja hipotético. A gente não vai ficar trabalhando em hipóteses aqui de como pode funcionar as coisas. A gente vai trabalhar com os dados patentes. E aí, procedemos pela via da experiência e da observação, ou seja, uma ciência experimental.
algo que se tem segurança através de uma metodologia, de um método que se desenvolve a partir da experiência, a partir da observação. Exatamente assim que o Espiritismo se constrói, exatamente por isso que Kardec não se permite dar pitacos de sua própria opinião, porque ele sabia a seriedade do Espiritismo. Assim como nenhum espírito dentro do Espiritismo, nas obras de Kardec, dá pitacos sobre coisas, no sentido de querer dar a última palavra. Óbvio que existem reflexões filosóficas que não buscam fechar o assunto, mas que os espíritos esclarecem que são suas opiniões, ou que não têm absoluta segurança sobre o que dizem. Então, eles deixam claro isso antes. Fora isso, não há pitacos, né? Não há opiniões dentro de uma ciência, e o Kardec, claramente, que entendia esse caráter científico do Espiritismo, não permitia com que isso acontecesse. Infelizmente, pós-Kardec, a gente acabou perdendo esse caráter científico e essa rigidez, esse rigor, que são tão necessários para o desenvolvimento de uma ciência. O Espiritismo acabou se prejudicando muito por isso. Então, é importante a gente entender esse caráter científico dele, porque o Kardec prezava por isso constantemente. Então, quando ele está escrevendo aqui mas como nada aí queremos introduzir por nossa própria conta, é exatamente isso que ele está mostrando. Que opiniões não entram, não fazem parte do Espiritismo. Visões individuais, no máximo, podem ser comentadas em reuniões em que nós discutimos, etc. Mas quando se fecha em caráter científico, a gente não trata sobre opiniões. Basicamente é isso, né, que ele dá essa ilustrada, assim, para deixar claro, olha, eu vou tentar colocar o que nós sabemos, mas existem limites para isso, porque a gente ainda não consegue ultrapassá-los. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Nada? Só tem pertinho? Se não tem nenhuma dúvida, então acho que a gente pode começar aí na resposta de fato do Kardec. Peraí, que o Luciano mandou. Quando temos algo que não foi fechado, o critério do Kardec? Como assim, sério? Vou deixar você elaborar. Eu não sei se alguém conseguiu entender, eu não consegui entender a pergunta. Se alguém conseguiu entender, se pronuncie para me ajudar. Enquanto isso, eu acho que a gente pode ler o primeiro artigo da resposta, João. E aí depois a gente responde. Tudo certo. Os médiuns que obtêm indicações de remédios da parte dos espíritos não são aquilo que chamamos de médiuns curadores, pois não curam por si mesmos. São simplesmente médiuns escreventes que têm uma aptidão mais especial que outros para esse gênero de comunicações, e que, por esta razão, podem ser chamados médiuns consultores, como outros são médiuns poetas ou desenhistas. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. A Lucélia respondeu, mandou no chat o que eu continue. Não, pode falar. Vamos comentar a primeira e a gente responde a dúvida do Luciano. Então, aqui o Kardec já começa fazendo uma diferenciação, né? Porque existem, de fato, e a gente tem casos desse tipo de mediunidade dentro do espírito, esses médiums que são espécie de consultores mesmo, que têm uma especialidade e uma facilidade em trazer receitas médicas. Então, de alguns remédios caseiros, né, entre aspas, e naturais, ou algo do tipo, ou de fato recomendações médicas. Existe uma diferença, isso não é mediunidade curadora, porque esses não curam por si mesmos, né? Eles só repassam um remédio, né? E não é nenhum remédio fluídico, mas um remédio de fato material. São recomendações médicas feitas por espíritos, e não um tipo de cura magnética ou algo do gênero. E aí o que ele coloca aqui no final é: a mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente. Ou seja, não é uma receita que é passada, com auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. Então, ou de fato
esse pensar pode ser através de uma oração ou uma magnetização que acontece através de um passe magnético. Então, é assim que funciona a mediunidade curadora. É uma ação direta sobre o doente, não é uma recomendação médica, não é algo do gênero, é distinto disso. Então, o Kardec já começa fazendo uma distinção para evitar confusão. Sobre isso, alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, antes da gente ir para o cérebro? Não? Então, vamos ler o que o Luciano falou. Quando temos uma informação que Kardec... Oi, quer comentar, João? Não, só abri o microfone sem querer, perdão. Ah, beleza. A Luciana perguntou, quando temos uma informação que Kardec deixou como inconclusiva, como lidamos com ela? Pode perguntar, Luciano. Enfim, se você quiser fazer um comentário, fica à vontade. Não sei se a Luciana às vezes levantou sem querer ou se ela não está conseguindo abrir o microfone. Mas enquanto isso, eu vou tentar responder aqui a pergunta do Luciano e depois a gente abre os amigos. Então, Lucélia, o que acontece? Isso é uma pergunta muito interessante. Quando se surge um novo fenômeno ou algo que Kardec tenha deixado como inconclusivo, alguma questão que, por questões, às vezes tecnológicas, de fato, limitações que existiam na época, ele não conseguiu responder, não houve capacidade de responder, ou algo novo mesmo com o qual ele não lidou, qual que é a ação prudente que se deve ter? Primeiro, a gente deve, né, analisar, ver se isso foi tratado na obra científica de Kardec. Se não foi, então a gente vai ter que se utilizar de um método, tal como o Kardec utilizou, não precisa ser o mesmo, óbvio. A ciência ela se desenvolve através de um método estruturado, então se estrutura um método a fim de estudar um novo fenômeno e busca explicá-lo. Então, se surgir um novo fenômeno agora, por exemplo, e a gente não tem uma resposta sobre esse fenômeno dentro da obra de Kardec, é preciso que pesquisadores se reúnam, né, e no caso pesquisadores espíritas, para que se utilizem já com o conhecimento que se tem até então da obra de Kardec e se estude esse novo fenômeno, busque explicá-lo. E aí é preciso que se tenha, de novo, um desenvolvimento científico, é preciso que se construa um método, se estabeleça hipóteses e se observe através da experiência. Então, se realiza toda uma construção científica para a explicação de um novo fenômeno dentro da ciência espírita. Para isso, óbvio, a gente vai se embasar no que já tem construído até então coisas que poderiam ser contrárias aos conhecimentos até então estabelecidos, claramente seriam falsas. Então, se tem algo que contradiz com o que foi firmemente comprovado como seguro no desenvolvimento científico de Kardec, a gente vai ter uma desconfiança sobre isso. Então, a gente se embasa naquilo que tem construído até então, tal como qualquer outra ciência. A menos que aquele novo fenômeno desminta o anterior de maneira concreta e patente. Mas isso aí são minúcias de toda uma construção científica, de toda uma construção de uma ciência. Quando uma ciência se propõe a explicar um novo fenômeno, é preciso que se tenha um trabalho todo elaborado e pensado em cima desse novo fenômeno. Se pensa um método, como eu disse, se pensa em hipóteses e se realize a experiência de observação, e a fim de que você possa conseguir explicar esse fenômeno, assim como o próprio Kardec fez na sua obra. Não sei se eu consegui responder, tentei simplificar o máximo possível. Marinês, com vontade. Assim, voltando lá na mediunidade curadora, né? Assim, eu acho que ela é, até pela própria complexidade dela, né, Vitor Hugo? Que ela, eu acho que fica mais difícil de ser avaliada e tudo de ser estudada. Ela não é muito simples, né, como médio receitista e tal. Então, acho que ela requer realmente bastante itens, né, para poder ser elaborada, estudada, concluída, porque, no meu entendimento, ela é bem mais complexa. De fato, é algo, e o próprio Kardec assume isso, né? É algo que exige uma extensão para se explicar muito maior. Então, é uma dificuldade que é intrínseca à mediunidade curadora. É interessante pensar sobre isso, mas, de fato,
tiveram outros tipos de mediunidade que o Kardec conseguiu explorar de maneira excelente. E a gente pode dizer que até é completa, pelo menos no nosso entendimento atual. Então, assim, de fato, essas questões de limitações temporais, humanas, que são naturais da vida do homem, né? Mas a mediunidade curadora tem esses pormenores que são mais difíceis de serem precisados, algumas coisas que fugiam do entendimento, enfim, uma série de coisas que impediam que se tivesse um conhecimento mais completo, né? Pode falar mais nisso, com vontade. E ela é mais rara também, né, Vitor Hugo? Bom, hoje em dia, pelo menos, a gente vê isso. Agora, na época dele lá, não sei, mas hoje em dia ela é bem mais rara, né? Ele vai falar sobre isso, mas sim, a mediunidade curadora ela é mais rara, principalmente quando se fala na acepção completa da palavra. Quando a gente pensa em mediunidade curadora em completude, a gente está falando de um médium, que não é um médium qualquer, mas é um indivíduo dotado de qualidades morais superiores e que consegue funcionar para essa transmissão fluídica como um vaso límpido. Então, ele não afeta o fluido espiritual, ou seja, o fluido emanado pelo espírito superior que está fazendo o processo de cura, ele não consegue, ele não prejudica esse fluido com suas qualidades morais inferiores, porque ele não as possui. Então, já é o médium, esse tipo de médium curador, na acepção mais estrita da palavra, como o próprio Kardec vai tratar, é um tipo de médium raro, porque é um tipo de indivíduo raro no planeta Terra, ou seja, um espírito um pouco mais superior, que são um espírito bom, ou enfim, ou pelo simples fato de um espírito já ter qualidades morais mais avançadas e ser, pelo menos, radicalmente isento de egoísmo e de orgulho. Não que não tem em uma instância, mas que pelo menos já o erradicou em níveis maiores. Assim, então, basicamente, um indivíduo virtuoso. Então, o médium curador, estritamente falando, ele é um indivíduo virtuoso. Por isso ele é tão raro. Existem, e o que a gente trata e o que a gente tem, majoritariamente, médiums curadores ou mediunidade curadora parcial. Porque há uma mistura dos dois fluidos, e o Kardec vai falar sobre isso, o fluido humano e o fluido espiritual. Então, o fluido que vem do magnetizador e o fluido que vem dos espíritos. É uma mistura, né? Na realização da cura desses fluidos, e ela é realizada. Então, é muito mais raro, muito mais complicado, porque o que a gente tem vão ser pessoas que não são isentas desses vícios, né? São pessoas que muitas vezes têm a vontade, o desejo ardente de realizar as curas, mas ainda não possuem, não são virtuosas em excesso, por assim dizer, ou em excelência. Então, é preciso com que nós nos desenvolvamos, e esse é um dos princípios para que se desenvolva melhor a mediunidade curadora, ou com que se melhore a qualidade da cura que é realizada, a rapidez da cura, etc. É um convite para que o médium curador se desenvolva moralmente, porque é um dos principais aspectos. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente. Alguém tem alguma questão? Esse é um assunto meio difícil porque ele é muito técnico e ele exige algumas minúcias assim, de entendimento. Então, a gente tem que ir tentando pôr os pingos nos is mais devagar para não gerar nenhum tipo de confusão da nossa parte. Não sei se ficou claro o que eu tentei esclarecer aqui. Não sei se ficou alguma dúvida, a gente tenta falar de novo. Perfeito. Ótimo. Então, alguém tem mais alguma questão? Não? Então, vamos continuar aí, João, na leitura. Quem diz médium, diz intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador. O primeiro magnetiza com seu fluido pessoal, e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem
é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas: os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. O dos espíritos bons é necessariamente mais puro e, por isso mesmo, tem propriedades mais ativas, que levam a uma cura mais rápida. Mas passando através do encarnado pode alterar-se, como acontece com a água límpida ao passar por um vaso impuro, e como sucede com todo remédio se permanecer num vaso sujo, perdendo, em parte, suas propriedades benéficas. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral, segundo o princípio vulgar. Limpai o vaso antes de vos servides dele, se quiserdes ter algo de bom. Só isso basta para mostrar que não é qualquer um que pode ser médium curador na verdadeira acepção da palavra. Aí, basicamente, respondendo com mais excelência do que a gente tentou explicar aqui, a questão da Marinês. Vamos começar aqui pelo 2. Ele coloca, né, quem diz médium diz intermediário. Aqui ele está definindo a palavra médium, né, que exatamente do latim significa intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito e aqui ele faz essa diferença que eu havia feito, né, se eu tivesse me recordado que as duas questões subsequentes seriam a resposta da pergunta da Inês, nem tinha me dedicado a tentar explicar o que Kardec explicou com muito mais excelência do que eu tentei me esforçar aqui. Mas ele faz essa distinção, né? Tem o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. Um provém do homem e outro provém dos espíritos. E esse fluido magnético, com essas duas fontes distintas, ele tem uma diferença no fluido e, naturalmente, nos efeitos que ele produz. Então, o fluido humano, ele é naturalmente impregnado de impurezas físicas e morais, porque nós somos imperfeitos. Então, por isso que isso retorna ao que a gente discutiu agora, é difícil que se tenha um médium curador na acepção restrita da palavra, porque é preciso que se tenha um espírito bom encarnado. Então, é o que ele vai falar aqui. O dos espíritos bons é necessariamente mais puro e, por isso mesmo, tem propriedades mais ativas, que levam a uma cura mais rápida. Então, o fluido espiritual, como é originário de um espírito superior, um espírito bom, vai ser um fluido muito mais, de muito maior qualidade do que o fluido de um encarnado imperfeito. E é natural que seja assim. Por isso que é preciso com que o indivíduo que seja médium curador, e quando a gente fala de médium curador aqui, não vamos pensar na definição que a gente acabou de falar na acepção restrita. Quando a gente for falar desse médium curador de fato, né, na acepção restrita, a gente se utiliza do termo restritivo dele. Mas a gente está falando aqui do médium curador parcial mesmo, que é o que a gente tem por aqui, que é aquele que é imperfeito ainda, mas se esforça para realizar, para executar a mediunidade da qual ele possui. Então, é como se fosse um vaso, é o que ele coloca. Essa analogia, essa metáfora, ela deixa muito claro para nós como que funciona esse processo da mediunidade curadora. Então, vem um espírito superior e ele vai emanar um fluido, né, benfazejo, salutar, e esse fluido ele vai passar naturalmente pelo médium, que é um intermediário desse processo. E esse fluido ele vai se misturar com o do médium, que também está no processo, buscando realizar esse processo de cura. Então, o médium que se esforça por desenvolver as suas qualidades morais, por se abdicar dos seus vícios, ele vai funcionar como um vaso mais limpo. Então, a gente tem que tentar ser o mais limpo possível nesse processo. No caso, quando se trata de um médium curador, tem que buscar ser o mais puro possível. Então, ter, de fato, qualidades morais, se esforçar para adquiri-las, se esforçar a fim de derrotar os seus vícios. E é que ele coloca, né? E como acontece com todo remédio, permanecer no vaso sujo, perdendo em parte suas propriedades benéficas.
é natural. Então, o fluido, quando ele passa e o médium curador, ele não é dotado dessas qualidades morais, ele vai prejudicar o fluido, ele vai atrapalhar esse processo, que seria muito mais benéfico caso esse médium fosse moralmente superior. E aí ele coloca, daí para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta, olha o termo que ele coloca, absoluta, de trabalhar a sua depuração. Então não tem nem discussão. É uma necessidade absoluta de todo médium curador. Trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral. Segundo o princípio vulgar, ele fala, né, limpar o vaso antes de servir dele. E é um ditado, né, se quiser ter algo de bom, é um ditado que ele cita. Só isto basta para mostrar que não é qualquer um que pode ser médium curador, na verdadeira acepção da palavra. E ele está falando no sentido estrito que a gente comentou antes. A gente tem que fazer essa diferença, senão fica uma confusão muito grande, gente. Senão a gente começa a confundir, porque em um momento ele está falando de médium curador parcial, né, ele não usa o termo parcial, mas é o que ele define, né, é o que a gente consegue depreender da definição que ele dá. Porque é o médium curador que existe no planeta Terra, é aquele que é imperfeito, é aquele que não é moralmente superior, é aquele que não é completamente ou absolutamente virtuoso. Enfim, é o vaso ainda não inteiramente límpido, é o que possui as imperfeições. Então, na verdadeira acepção da palavra, a gente vê claramente que é difícil mesmo que se tenha médiuns curadores, e é por isso que eles são raros. Inês, com vontade. Uai, sabe o que que é? A gente estudou o passe, né, Vitor Hugo? E aí, lá tinha assim, falando que tem que existir uma conexão, não sei se essa é a palavra, entre o fluido de quem recebe e o fluido de quem dá o passe, né, de quem ministra o passe, para poder, tipo, ser mais efetivo, né? Então, seria uma sinergia entre os fluidos, né? E aí eu ainda perguntei para o Adolfo, porque assim, eu, como quando vou tomar passe, né, quando vou receber o passe, eu sinto diferença, né, entre as pessoas que vão aplicar o passe em mim, eu sinto diferença, assim, tipo, um passe eu me sinto melhor que o outro. E aí foi falado que existe essa sinergia entre os fluidos, né? Seria o meu e da outra pessoa. Agora, pelo jeito, na questão do médium curador, então não há necessidade de haver essa sinergia. Quer dizer, o médium curador, ele já tem o fluido dele que não interfere em nada, que o fluido do espírito vai passar por ele e vai haver a cura de qualquer forma. Parece que, independente se há essa sinergia ou não, é isso, quer dizer, não depende de sinergia. Eu fiquei confusa. Não, entendi a sua pergunta. Não é isso. Não funciona para os dois casos. Quando o Kardec trabalha essa questão do fluido, e os fluidos eles serem entre si afins ou refratários, é um princípio que ele tá estabelecendo, é um princípio material, porque os fluidos são materiais. Então, ele está estabelecendo um princípio, ou ele pode dizer uma lei de afinidade fluídica. Então, os fluidos afins, eles vão se afinizar, e é natural que seja assim, e os refratários não. Então, se um lado ele é afim e o outro não, é normal que eles se repelam. E isso acontece aqui também. O Kardec não está colocando aqui, mas se o doente ele não estiver disposto a ser curado, se ele repeliu os bons fluidos que estão tentando emanar para ele, ele não vai ser curado. Porque, basicamente, é água e óleo. O Kardec dá esse exemplo lá no capítulo 14 da Gênesis. A água aqui e o óleo aqui. Então, eles não se miscuem. Eles não se misturam. Não adianta. Por mais que essa parte queira muito e essa não queira, não vai funcionar, né? É aquele famoso ditado, quando um não quer, dois não se juntam. Então, assim, é interessante a gente pensar dessa maneira, e você fez uma pergunta, assim, muito astuta, porque é um princípio que vai funcionar para toda a questão fluídica, isso. O que o Kardec estabelece nessa leitura do passe, e que ele estabelece, na verdade, dentro de toda a sua obra, mais fundamentalmente ali nesse capítulo 14 da Gênesis, que ele se dedica a explicar os fluidos, é um princípio que vai servir para todas as questões mediúnicas, fluídicas,
E aqui, na mediunidade curadora, não é diferente. Então, se o indivíduo ele não tem a capacidade ou não deseja a cura, inclusive até me lembro de uma frase de um médico grego antigo, ele diz, né, que antes de tentar curar alguém, é preciso questionar se a pessoa deseja ser curada. Então, o doente ele tem que querer a cura, porque se não quiser a cura, ele não vai conseguir ser curado. E isso vai ao encontro, inclusive, de como Jesus trabalhava suas curas, né? Ele questionava, né? O que desejais? O que queres? Ele sabia o que o indivíduo precisava. Ele sabia, ele via o indivíduo todo estrupiado e sabia que o indivíduo desejava a cura. Jesus não era bobo, né? Então, ele sabia das coisas. Ele entendia muito melhor do que qualquer um de nós teria a capacidade e a sagacidade de compreender as situações. Então, ele, que conhecia a fama que possuía, né, de curador, de profeta e etc., de Messias, e via um indivíduo estrupiado vindo até ele, o chamando, é óbvio que ele já entendia. Quando ele não, e a gente sabe disso, né, que é possível, o próprio Kardec enuncia isso, é a capacidade telepática de compreender o pensamento do outro. Então, os espíritos superiores, eles têm essa capacidade de ler o nosso pensamento de fato. Então, Jesus já entendia tudo aquilo, mas ele sempre questionava o doente se ele queria ser curado. Era basicamente isso que ele perguntava, né? O que quereis, né? E é necessário com que os dois lados estejam afins, porque se não tiver, não ocorre cura, não ocorre nada. Então, é o mesmo princípio da mediunidade. Se um espírito quer se comunicar e não há nenhum médium afim dele, não há afinidade fluídica, e isso é questão material, gente. Os fluidos são matéria. Então, se um fluido é refratário ao outro, não existe comunicação entre eles não se unem, é água e óleo. Esse exemplo que Kardec dá de água e óleo é fantástico. Tanto é que e Kardec responde essa questão de maneira excelente, assim, magnífica, quando perguntam, né, e ele coloca isso lá no capítulo 14 da Gênesis também, dizendo qual a melhor fórmula para se afastar os maus espíritos? E ele responde de maneira sucinta, clara e completa. Basta com que se atraia os bons. E por que isso? Porque quando se atrai os bons, se afasta os maus, porque a questão fluídica, o bom e o mal não se misturam. Então ele fala, é como se fosse uma louça suja. A louça suja atrai as moscas e quando se limpa a fonte, quando se limpa a louça ali, se destrói a fonte de atração delas. Então é como se destruísse a fonte do mal. E elas se afastam. Então a melhor forma para quem está passando por uma obsessão, óbvio que é necessário, no caso do obsessivo, procurar um auxílio externo, muitas vezes, mas ou quem somente quer se afastar das más influências, mas com que se atraia as boas, mas com que se questione e exerça essa capacidade que todos nós possuímos. Enfim, não sei se eu consegui responder. Pode falar, eu vi que você levantou a mão. Eu achei perfeito, entendi legal. E aí, Vitor Hugo, por exemplo, o fluido do médium, ele vai acabar alterando, não sei se essa é a palavra, mas ele vai influenciar no fluido do espírito, né? Porque ele vai haver uma mistura, né? Então, o espírito vai passar por ele, e igual falou o negócio do vaso, né? Se não tiver super puro, não tiver super limpo, vai acabar, tipo, contaminando, entre aspas, né? Então, de qualquer forma, acho que o médium, ele acaba influenciando um pouco também o fluido do próprio espírito, porque tem o fluido dele, né? Então, acho que além dessa identificação, dessa sinergia, dessa identidade entre quem está recebendo o passe e quem está aplicando, vai ter, né, essa interferência aí. Eu estou certo ou não? Olha, são duas questões que parecem se confundir, mas são distintas. Uma coisa é a afinidade fluídica, outra coisa é a qualidade do fluido. Ou seja, eu vou tentar esclarecer isso com um exemplo. Um espírito superior, ele pode ir até uma reunião mediúnica e se comunicar através de um indivíduo vicioso, ou seja, um indivíduo imperfeito, que possui diversos vícios morais.
etc. Ele pode se comunicar e, inclusive, esse indivíduo, que é médium, ele pode ser o mais afim daquele espírito, porque essa afinidade não tem a ver com a qualidade do fluido. Então, é uma afinidade fluídica e como se funciona, Kardec não desdobra isso. Provavelmente pela incapacidade mesmo, ou falta de tempo, ou as coisas que ele já enunciou aqui. Então, a gente não sabe como funciona exatamente essa afinidade fluídica. Mas a qualidade do fluido é outra coisa. A qualidade do fluido é exatamente se ele vai ser salutar ou não. Então, não tem a ver com se o espírito se afiniza ou não com esse fluido. É a qualidade dele, é uma propriedade dele. Quando a gente fala de afinidade, é uma relação que ele vai ter com outro fluido. Quando a gente fala de qualidade, é uma propriedade intrínseca ao fluido. Se ele vai ser salutar ou não, é uma qualidade. Se ele vai ser afim ou não, é uma relação. Ficou claro? E claro, como você disse, né, quando se passa pelo médium, é claro que o médium ele vai afetar a qualidade do fluido. A afinidade é outra coisa. Então, por isso que o Kardec está falando, o médium ele tem que buscar se purificar, ele tem que buscar se desenvolver moralmente, porque ele vai naturalmente afetar ou prejudicar a qualidade do fluido que está sendo emanado pelo espírito bom ou superior que está, enfim, responsável por essa emanação. Não sei se ficou claro, consegui esclarecer. Nossa, ficou perfeito, obrigada. Porque eu acho esse assunto muito difícil para mim. Ele é. Então, achei que você explicou. Nossa, muito bom, adorei, obrigada. Uma maravilha, que bom que ficou claro aí. Se alguém tiver mais alguma questão, fica à vontade, né? Como a gente está vendo aqui na prática, é um assunto bem complicado, ele é muito técnico, né? É complicado e muitas vezes as pessoas não gostam tanto desse tipo de estudo, porque ele é mais técnico mesmo. Né? É muito diferente do estudo que vai abordar questões filosóficas e morais, que às vezes é sim difícil, mas a gente tem uma facilidade maior de compreender. Mas enfim, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. A gente tem mais 7 minutinhos. Deixa eu só ver o tamanho do 4 aqui. Acho que a gente pode ler o 4. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, é claro. Não? Então vamos lá, João. O fluido espiritual será tanto mais depurado e benfazejo, quanto mais o espírito que o fornece for mais puro e mais desprendido da matéria. Concebe-se que o dos espíritos inferiores deva aproximar-se do homem e possa ter propriedades maléficas, se o espírito for impuro e animado de más intenções. Pela mesma razão, as qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitos, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido emanado de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e dos sentimentos, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Seria, pois, um erro considerar o magnetizador como simples máquina de transmissão fluídica. Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por esses motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido. Abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. O fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Maravilha. Só um apontamento que eu queria fazer antes, que não tem a ver com o item, que eu comentei que, na verdade, a qualidade do fluido ela é intrínseca ao fluido, mas não, ela não é intrínseca, ela é imprimida por quem está emanando o fluido. O fluido, por si só, ele é neutro. É o espírito que vai imprimir a qualidade nele. Se vai ser bom ou se vai ser mal, vai ser o espírito que vai imprimir. Então, ele não é bom por natureza, ou ele não é mal por natureza. O fluido é neutro. Então, é o médium, é o espírito, enfim, que vai imprimir essa qualidade nele. Só para
pontuar que eu havia falado errado. Enfim, vamos comentar aqui a 4. Kardec coloca: o fluido espiritual será tanto mais depurado e benfazejo quanto mais o espírito que fornece for mais puro e desprendido da matéria. Então, a qualidade que é imprimida no fluido depende da natureza do espírito que está imprimindo ela. Concede-se que o dos espíritos inferiores deva aproximar-se do homem e possa ter propriedades maléficas, se o espírito for impuro e animado de más intenções. Então, um mau espírito, um espírito inferior, ele vai ter uma propriedade pior ou igual à de um homem. Então, ele pode imprimir características maléficas, qualidades maléficas a um fluido e prejudicar um indivíduo. Pela mesma razão, as qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitos, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. Ou seja, não é só físico, gente. A qualidade moral, a qualidade não é só moral, é físico também. Então, a qualidade do corpo do indivíduo influencia. O indivíduo doente, como ele vai falar agora na frente, ele vai influenciar a qualidade do fluido também. É evidente que o fluido emanado de um corpo malsão, ou seja, um corpo doente, pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Olha que interessante o que ele está falando. Ele está dizendo que um magnetizador que possui qualidades morais superiores, que é um indivíduo virtuoso e possui um corpo saudável, ele pode aproximar a qualidade do fluido dele da de um espírito superior, ou seja, um fluido espiritual superior. Olha que interessante, é uma capacidade que tem um magnetizador, e por isso que eles são tão raros, e quando acontecem, eles são tão efetivos nas curas. Tal como Jesus, que realizava curas instantâneas, porque se tratava de um espírito puro. Então, a qualidade do corpo e do fluido moral que ele emanava, a qualidade moral e a qualidade física que ele emanava no fluido era absolutamente superior. Seria, pois, um erro considerar o magnetizador como simples máquina de transmissão fluídica. Ele não é só uma máquina, ele influencia na qualidade do fluido. Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do produtor. Ou seja, está no instrumento que está sendo usado, que no caso é o médium, e do agente produtor, que seria o espírito, que está emanando fluido. Por esses motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido. Ou seja, não se pode deixar qualquer um buscar realizar uma ação magnética. Abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. O fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. Isso aqui é muito interessante, gente, porque o próprio Aristóteles fala isso, John Locke fala isso, e alguns outros filósofos e pensadores da filosofia da ciência também afirmam sobre isso, porque o conhecimento científico ele se dá de maneira abstrata. O que isso quer dizer? A gente conhece um monte de particulares, ou seja, eu conheço um monte de garrafa. Né? A definição de garrafa, existe a definição de garrafa geral, que a gente pode dizer que é universal, porque a ciência ela trata dos universais. Então, quando se fala de ser humano, eu não estou falando do Vitor, eu não estou falando da Marinês, eu não estou falando do Lucélia, da Alcione, do João, eu estou falando do ser humano geral. Quando eu estou falando do João, eu estou falando do ser humano indivíduo. Então, quando eu falo de uma ideia de garrafa, eu estou falando da ideia geral de garrafa. Qual que é uma ideia geral de garrafa? Seria uma superfície ou algo que possui uma forma específica com a razão de suportar ou sustentar um fluido dentro dela, seja uma água, seja um café, algo que seja, buscando dar uma definição universal de algo. A gente conhece as coisas a partir dos particulares. Então, como que eu formei uma ideia geral de garrafa? Eu conheci várias dessas. E aí, a partir disso, eu fiz um processo de abstração. O que é esse processo de abstração? Eu peguei a característica que é geral a todas as garrafas que eu já vi, ou seja, elas possuem um formato parecido, elas possuem uma função igual ou semelhante. E aí eu fiz o processo de abstração. O que é isso? Eu dispensei, eu omiti todas as diferenças que elas possuíam, ou seja, uma é branca, outra é preta, outra é roxa, outra é rosa, uma é com gás, outra é sem gás. Enfim, eu abstraí essas diferenças e deixei só o que é geral. Então, quando o Kardec está falando abstração feita dos conhecimentos práticos e indispensáveis, ele está falando
Isso aqui foi o que a gente conseguiu concluir das observações feitas com o método que desenvolvemos. Isso aqui é conhecimento científico, é isso que ele está dizendo aqui. A abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. Isso pode passar desapercebido, mas é basicamente isso que é assim que funciona a ciência. É assim que a medicina se desenvolveu, que a física se desenvolveu de maneira indutiva. Se conhece inúmeros e variados tipos de fenômenos individuais. Se conhece diversos tipos de garrafas e depois se conclui um conhecimento geral e universal, que é a ideia de garrafa no todo. Então, é uma ideia geral de alguma coisa. É assim que funciona a ciência. Quando a medicina fala de ser humano, ela fala de ser humano geral e não de ser humano específico. E aí, essa ideia de ser humano geral serve para tratar os casos específicos. Ou seja, o ser humano geral na medicina serve para tratar o João, para tratar o cérebro, para tratar o Alcione, etc. E é assim que funciona o espiritismo. O Kardec estuda fenômenos diversos e variados individuais e abstrai e realiza o conhecimento universal que serve para explicar futuros fenômenos individuais. Não sei se ficou claro, isso é filosofia da ciência, isso é uma coisa às vezes mais técnica, também mais complicada, mas estou tentando explicar isso porque eu acho que é interessante sempre chamar a atenção em como o Kardec sempre destaca o caráter científico do espiritismo. E a gente tem que voltar a falar sobre isso, porque se a gente continuar deixando com que isso se perca, a gente vai naturalmente prejudicar o espiritismo mais do que ele já foi prejudicado. Então, ele conclui, o fluido do magnetizador é como leite de uma nutriz, ou seja, de uma mãe, alguém que amamenta, salutar ou insalubre. Essa é a conclusão que ele chegou. Então, o fluido do magnetizador ele vai ser bom ou ruim, e isso depende de como o magnetizador, o espírito, vai imprimir a qualidade no fluido. Enfim, gente, acho que é isso. A gente passou do tempo 3 minutinhos. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Algum comentário também?